Agora vamos ver a filtração, a operação unitária, que nós também não temos a classificação das partículas. Nós usamos os conceitos de mecânica dos fluidos, de escoamento de fluidos através de leitos, compactos, para entender essa operação unitária, e é importante nós definirmos o que são os meios filtrantes e os auxiliares de filtração. Então, quando nós realizamos uma filtração, nós temos uma barreira por onde o fluido vai escoar, seja ele um gás ou um líquido, e à medida que esse fluido passa por essa barreira permeável, os sólidos presentes nele vão sendo retidos nessa barreira. Então nós chamamos essa barreira de meio filtrante. É o meio que vai reter o sólido, permitindo apenas a passagem do gás ou do líquido, ou seja, do fluido. O sólido que vai se acumulando nesse meio filtrante, ele vai ficando com o passar do tempo com a espessura cada vez maior. E nós chamamos esse acúmulo de sólido de torta ou bolo. É a fase sólida que vai sendo retida no meio filtrante. E ele também influencia a filtração. Se o sólido for muito fino, por exemplo, ele vai chegar um momento que a gente não consegue mais realizar a filtração, porque a porosidade do meio filtrante vai sendo influenciada pelo acúmulo de sólidos. Então, se os sólidos são muito finos, a gente não consegue mais proceder com a filtração a partir de um certo momento, porque eles fecham essa porosidade. E aí a gente tem que parar o equipamento, fazer a limpeza para prosseguir com a filtração novamente. Então, o meio filtrante ele é a barreira que a gente usa para reter o sólido, mas a partir de um certo momento o próprio sólido retido pode ser estudado como meio filtrante, porque ele vai influenciar a velocidade de escoamento do líquido através dele. E os auxiliares de filtração eles são utilizados para favorecer uma filtração mais fácil ou por um período mais prolongado. Então, para resolver esse problema, por exemplo, de um leito muito compacto, onde a porosidade foi afetada, eu posso utilizar na minha suspensão o que nós chamamos de adjuvantes. Adjuvantes são sólidos que nós adicionamos à suspensão. Esses sólidos são ditos sólidos abertos porque eles não se compactam muito, então quando eles estão agrupados durante a filtração, eles permitem que se mantenha uma certa porosidade naquele bolo formado, de forma que a gente consiga manter a filtração em andamento sem ter uma redução da porosidade do meio filtrante. Então, os adjuvantes eles são utilizados com essa finalidade de manter uma abertura no meio filtrante à medida que ela vai acumulando os sólidos. Então, aqui nós temos o filtro prensa, uma imagem de um filtro prensa. Ele é formado por várias placas que são colocadas paralelamente em uma guia, e essas placas são cobertas por um meio filtrante que pode ser de papel, tecido, metal. Então isso vai depender da aplicação que a gente vai dar a esse filtro. Então aqui nós temos o meio filtrante cobrindo a placa e nós vamos escoando o líquido por canais específicos, e à medida que o líquido vai passando, ele atravessa o meio filtrante e a fase sólida vai sendo retida nesse meio filtrante, é que a gente vê uma torta, um acúmulo de sólido que se formou em torno dele. Então nós temos aqui o filtro prensa com a torta já formada. Então a gente abre, a gente separa as placas e remove essa torta. Aqui tem um desenho da placa, Então a placa ela é toda fechada, ela tem canais por onde circulam a água. A gente vê aqui uma placa com 2 canais de circulação e uma placa com 4. E em torno dessa placa nós colocamos o meio filtrante. Nós revestimos essa placa com o meio filtrante. Esse exemplo aqui é um meio filtrante de nylon, então a gente está vendo aqui o suporte da placa e a placa coberta com esse meio filtrante. Nós vemos que nessa placa os canais de circulação do líquido eles são mais periféricos. Então nós temos aqui uma passagem para a suspensão e uma saída para o filtrado. Nós podemos ter também a entrada da água de lavagem para lavar a torta e a saída dessa água de lavagem. Então ele pode ter de 2 a 4 canais de circulação de líquidos. E aí o que a gente faz? A gente monta essas placas em paralelo, num sistema que vai ser prensado, e à medida que a gente injeta a suspensão por aqueles canais que nós vimos no canto, ela vai preenchendo o espaço entre 2 placas consecutivas e vai passando pelo meio filtrante. E o meio filtrante, como é de esperar, vai reter os sólidos que vão se acumulando nesse espaço entre as placas, formando as tortas. A gente vai recolhendo o filtrado, e quando a gente percebe que o filtrado não está mais sendo removido, sinal de que o acúmulo de torta já foi suficientemente grande, que está impedindo a filtração. Então a gente interrompe o ciclo de filtração, separamos as placas e removemos a torta.
Aqui nós temos um corte lateral, né? Aqui tem um sistema de pressão que vai pressionando essas placas. Nós vemos aqui a entrada do material a ser filtrado, ele vai preenchendo o espaço entre duas placas consecutivas, passa pelo meio filtrante e é recolhido por outro canal, né, onde sai o filtrado dito clarificado. O bolo ou torta, que é o sólido, vai se acumulando aqui nessa região entre duas placas consecutivas. Terminou a filtração, a gente separa essas placas, né, reduzindo a pressão, e lavamos o bolo, né, e removemos esse sólido. Então ele exige pelo menos alguém para que realize a observação desse ciclo, né, de limpeza e remoção da torta. Aqui nós temos o filtro folha. O filtro folha ele tem uma certa semelhança com o filtro prensa, porque nós temos uma folha que ela é coberta, né, ela é chamada de folha porque ela é um suporte coberto pelo tecido filtrante, que é essa parte cinza aqui que nós estamos vendo. Aqui a gente vê ela em tamanho ampliado. Então aqui a gente tem a folha, a suspensão entra pela parte externa dessa folha e o líquido vai passando para dentro da folha. É onde ela está coberta com meio filtrante, então ele vai passando para dentro da folha e vai sendo recolhido por canais que tem na extremidade inferior dessa folha. Então a gente preenche esse tanque com a suspensão vai escoando de fora para dentro da folha, as setas aqui indicam o sentido de escoamento do filtrado, e o filtrado é recolhido, né? Cada folha tem uma estrutura desse tipo, por onde o filtrado escoa para baixo e é removido nessa tubulação, e a torta vai se acumulando pela parte externa. O sólido ele vai se acumulando por fora dessa folha. Então, depois de um certo período, a gente interrompe a filtração, removemos a torta que se acumulou na parte de fora das folhas, podendo realizar também uma lavagem. Normalmente a gente lava a torta e reiniciamos um novo ciclo. Aqui nós temos um esquema de um filtro rotatório. O filtro rotatório é um tambor que vai rotacionando e em cada rotação dessa ele mergulha na suspensão que a gente quer filtrar. Ele é mantido a pressão reduzida, né? No seu interior a pressão é reduzida, então por causa da pressão reduzida o líquido da suspensão ele é succionado por tubulações que estão submetidas a essa pressão reduzida e ele continua o movimento de rotação dele. Como ele fez a sucção do líquido, o sólido ficou preso no meio filtrante. Esse tambor ele é coberto por um tecido que vai reter o sólido. Como ele reteve o sólido, e no momento que ele sai de dentro desse tanque com a suspensão, esse sólido garante que o vácuo não vai ser interrompido. O sólido cobre o meio filtrante. Então, à medida que ele vai rotacionando fora do tanque, nós podemos realizar a lavagem do sólido, lançando água sobre ele. E quando ele chega na outra extremidade do tanque, existe um raspador que vai removendo esse sólido que é depositado no coletor. E esse sólido, quando ele sai, ele está liberando espaço para o ar escoar pelo tecido, né, e quebrar o vácuo. Só que isso acontece exatamente no momento em que, à medida que a torta cai, ela já entra de novo na suspensão, então começa um novo ciclo de filtração. Então o tempo todo esse tambor está vedado pela suspensão e pelos sólidos que ficaram retidos na suspensão. Aqui nós temos uma vista mais detalhada, retirada do nosso livro. Então tem aqui a alimentação, nós temos várias tubulações que vão drenar nessa suspensão, ou seja, vão tirar o filtrado. Aqui nós temos o tanque de suspensão, ele é agitado, que é para evitar que a suspensão sofra decantação dos seus sólidos. Então quando esse tambor está girando, ele passa por dentro da suspensão, ele vai succionar o líquido e vai ficar com seu tecido filtrante coberto de torta. Ele vai realizando a rotação enquanto é lavado e quando chega nessa extremidade tem o raspador que vai raspando, vai removendo a torta que se acumulou nesse tecido do tambor. E aí ele começa um novo ciclo. Aqui nós temos uma imagem do raspador removendo a torta que ficou em torno do filtro. Tanto esse filtro rotatório como o filtro prensa, se vocês olharem lá na nossa página no Facebook, vocês vão ver um videozinho que eu postei, um link do YouTube, que mostra a etapa de lavagem e remoção da torta de um filtro rotatório, que mostra todo o ciclo de funcionamento também de um filtro prensa. Então vocês deem uma olhada lá na página para vocês verem o funcionamento desses filtros através de vídeos. E agora vamos ver a combinação de centrifugação e
filtração. Então aqui nós temos uma centrífuga com cesto suspenso. Então um tipo de centrífuga onde nós temos eu costumo fazer uma comparação com uma máquina de lavar roupas. Quando a máquina de lavar roupas ela vai centrifugar a roupa, a gente observa primeiramente que a estrutura da máquina é um cesto metálico perfurado. Então ela começa a rotacionar, a roupa vai ser lançada em direção à parede desse cesto e a velocidade de rotação é tamanha que é suficiente para que a água continue escoando, ou seja, ela é expulsa do tecido devido a essa velocidade. Então a gente realiza ali uma centrifugação. O filtro, a centrífuga de cesto, é semelhante. Nós temos aqui o corpo da centrífuga com o motor que vai rotacioná-la. Aqui, essa parte preta pontilhada mostra o corte lateral do cesto e as suas perfurações. Aqui nós temos a entrada da suspensão a ser filtrada. Então a gente lança a suspensão, ele começa a rotacionar. Quando ele rotaciona, naturalmente ele vai lançar os sólidos em direção à parede. Só que a diferença entre o filtro centrífugo e a centrífuga comum é que na centrífuga comum a gente separa o sólido e o líquido ficaria aqui no centro. Esse não, ele rotaciona com o sólido, mas o líquido escoa através dos sólidos, então a gente retira o líquido de dentro do cesto. Ele é coletado, né, pela tubulação apropriada, então a gente vê aqui, entrada da suspensão foi centrifugada, quando esse líquido saiu pelo cesto, ele escoou por uma tubulação específica. E os sólidos ficaram presos aqui na parede da centrífuga. Então tem um raspador que é ajustado para remover esses sólidos. Como esse cesto está rotacionando, está girando, esse raspador, quando se aproxima aqui, ele vai raspando da parede desse cesto os sólidos que foram separados. E aí eles são descarregados pela parte inferior. Um outro modelo é o centrífugo com descarga automática. Então nós temos aqui o cesto, diferentemente do modelo anterior, ele não está na vertical, ele está na horizontal. Ele vai girar em torno de um eixo horizontal. Aqui está o sistema de eixo de rotação. Aqui nós temos a vista lateral da cesta dele. Então esse cesto começa a rotacionar e nós temos aqui a entrada do líquido da suspensão. Então ele começa a rotacionar, o líquido é lançado para fora do cesto e é coletado, e essa parte pontilhada aqui é a torta que se acumulou. E aqui nós temos o raspador que vai se aproximando da torta e vai descarregando ela. Então ele raspa a torta e ela vai escoando e vai caindo por esse canal, né, marcado aqui com a letra I. E aqui nós temos a entrada de água de lavagem. Então, quando a gente fez a filtração e acumulou a torta, a gente joga água de lavagem para remover um pouco da solução que ainda está impregnada no sólido. Ele é raspado e cai por esse coletor maior aqui. E o filtro centrífugo é um filtro que a diferença básica entre esses três modelos é o sistema de remoção da torta, né? Então aqui nós temos a entrada da alimentação. Essa região é a região onde nós vamos ter o escoamento, né, do líquido, e acumulou-se aqui a torta, essa parte mais pontilhada aqui. E aqui nós temos um sistema que empurra esse cilindro, e à medida que esse cilindro é empurrado, essa parte escura, essa parte preta, ele vai empurrando o quê? A torta. Então, esse sistema, ele vai, periodicamente, ele se movimenta, vai sendo como se fosse um êmbolo, e ele vai empurrando esse sólido que se acumulou aqui. Então nós alimentamos a suspensão, ela é filtrada, o líquido é descarregado e o sólido vai se acumulando aqui. Aí esse êmbolo ele vai empurrando esse sólido que ele se acumulou, essa parte preta vai empurrando esse sólido e ele vai sendo descarregado por essa parte frontal aqui. E aqui nós também temos, como nos outros modelos, uma tubulação para lavagem, né, desse sólido que se acumulou. Então todos eles vão ter o sistema de recolhimento do sólido e de lavagem. Só que nesse aqui é programado para que nós tenhamos a remoção, né, com o acionamento desse pistão aqui, a remoção dos sólidos de forma automática. O anterior também tinha um raspador automático, só o primeiro que não era de remoção automática dos sólidos. Então, basicamente, nós temos um sistema de rotação da suspensão que expulsa o líquido e vai reter nas paredes do cesto o sólido e que depois vai ter algum sistema de remoção para que a gente possa descarregar esse sólido.